Meu nome é Vitória Giovana. Meu nome é Thiago Meireles. Eu sou o Felipe Braga. E nós somos o Pó Direito. Gente, hoje o convidado especial é o Otávio Landim, nosso colega de faculdade, estudamos juntos, gente. Nos formamos juntos, tivemos muitas histórias. Todo mundo teve. Aí o Otávio gazetava as aulas. Trocou. Ninguém fazia isso não. Ninguém fazia nada disso. Eu saía da sala de aula pra ir pra biblioteca estudar, pô. Olha! Por isso que vocês não me viam na sala de aula, pô. Então eu tava lanchando, né? Os caras chegavam atrasados, trabalhavam. Eu lembro que eu me trocava dentro do carro, pô. Isso aí depois... não, daqui a pouco ele vai contar a história que ele andava a pé, 10 mil quilômetros. Não, isso depois... O Charlinho, que andava a pé. Isso quando eu saí do garimpo, né? Porque eu trabalhei no garimpo um pouco antes. E aí eu fui, graças a Deus eu consegui. Agora, parando um pouco de mentira, eu tenho que contar a mentira que briga com vocês, mas o Otávio a gente idealizou aqui falar sobre um pouco dos aspectos, né, jurídicos da Marília Mendonça, sobre os casos mesmo, do inventário dela, sobre hipóteses do que pode ser, porque assim, foi muito recente, então até então a gente não sabe da real situação, se tem um testamento, se tem alguma coisa aí por trás de tudo isso, né? Exatamente. De forma interna mesmo. Até porque eles têm um prazo de 30 dias aí para não pagar multa, para poder abrir o inventário. E é importante também a gente falar sobre essa multa de 30 ou 60 dias. Uhum. Então, são várias coisas que vocês precisam saber sobre o direito mesmo de família, principalmente esse direito de sucessões. E é bom desde o início falar que a gente está gravando no dia 13 de novembro. Então tudo que a gente está comentando, tudo que a gente está falando aqui, hoje, né? é o que a gente sabe até hoje, entendeu? Pode ser que mude, pode ser que tenha variantes. Pode ser que apareça o testamento, Isso, mas eu acredito que pelo que eu vi na internet, do jeito que está indo, conduzindo as questões das declarações até do Murilo Ruff, que ele fez declaração de guarda compartilhada e outras coisas, eu acredito que não tem esse testamento. Li referente à questão dela, dizendo que ela era uma pessoa muito organizada, mas eu acredito hoje que não tenha testamento. E então vamos lá. Primeiro, Otávio, eu queria que você falasse um pouco, porque a gente conhece a sua história. Eu tive o prazer de estudar com você sempre foi muito... A gente sempre conversou muito sobre, né, sobre o básico da vida aí. Só que eu queria que você contasse um pouco para as pessoas, para elas te conhecerem, saber quem é o Otávio e para poder tu inspirar, às vezes, com alguma história sua, as pessoas que estão aí assistindo a gente. Eu fiz faculdade com o Thiago, com a Vitória, com o Felipe. Não, falando desde a época do high school lá. Da high school? Eu era o pior aluno, explodiu o não, mas eu mudei. Tinha isso não. Tinha isso Estudei no Dom Bosco, inclusive o Thiago também estudou no Dom Bosco. E desde o terceiro ano já tinha decidido fazer direito, porque a minha família é toda de servidor público, TRT, Justiça Federal, TJ, outras pessoas em órgãos, e eu tenho uma tia minha que é advogada, doutora Rosa, ela advoga na área eleitoral. E eu no terceiro ano já comecei a estudar para algumas provas de concurso, cheguei a ser aprovado em alguns concursos, mas nunca tomei posse naquela época, que eram uns concursos lembro que teve um da Endu, teve uns concursos bem... Nível médio. Nível médio, eu estudava. E aí eu falei, não, quer saber, eu vou começar a fazer a faculdade. E entrei no Direito, junto com vocês acho que no ano 2013, né? No ano 2013. E comecei a estudar para concurso. E eu falei, não, o meu foco é esse. E batendo muita cabeça, fazendo prova, e batendo cabeça de viajando, pegava o dinheiro do estágio. Eu lembro uma vez que eu estava indo para fazer prova em Belém. Foi um dia que, sabe, eu bateu aquele baque assim, será mesmo? Eu estava indo fazer prova para Belém e no mesmo avião tinha um pessoal que estava indo pro Vila Mix, em Manaus. Aí eu com a bolsa cheia de livro e o pessoal que eu conhecia no fundo do avião já indo pro Vila Mix. Eu fiquei pensando, falei, cara, será que tá certo o que eles estão fazendo? Igual, independente, eles estão viajando, não quer dizer que eu sou melhor do que eles, eu sou porque eu tô indo viajar. Eu sei que eu fui pra Belém, tomei um pau na prova e voltei. E eu falei, rapaz... Será que era pra... Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, rapaz, é difícil. E aí... Mas a gente vai ter um Pó Direito da semana que vem, é até importante, da Juliana, que foi uma convidada que veio aqui, veio antes de você, que a gente gravou com ela.
Mas, cara, ela falou sobre a história dele, falou sobre essa questão mesmo de concurso público e advogados. E no final, eu lembro que eu falei a seguinte frase, que muitas vezes a gente não tem o interesse naquilo, que são os terceiros que nos rodeiam. Então, por exemplo, você tinha muita inspiração de servidores públicos, de pessoas que tiveram que estudar para poder passar num concurso e poder ter aquela estabilidade. E às vezes você não enxergava com os olhos que você tem hoje, que eu sei que você agora é advogado convicto, mas você não tinha esse olhar para a advocacia, porque você via muita incerteza, né, instabilidade. Exatamente, é porque eu não tinha muito isso em casa. O que eu tinha em casa eram pessoas que eram servidores públicos e cresceram, né, e me ajudaram na minha vida com o serviço público. E aí foi fazendo prova e às vezes conseguia ser aprovada, e aí igual a corta de corte lá em cima. E aí, beleza. No último período, assim, eu lembro que até peguei um livro emprestado do Thiago pra fazer a prova. Nunca mais devolveu. Nunca mais devolvi. Falei pra ele que ia pagar, não paguei. Rapaz, nem lembro isso aí, ó. O livro. Brincadeira, mas é porque todo livro que a gente vai prestar, a gente... Não, o livro, ele tinha feito a prova da OAB, e aí ele passou na prova da OAB, e eu falei, vocês tinham feito antes a prova... Verdade, eu gostei, foi verdade. Vocês tinham feito antes. Vocês tinham feito antes. Eu falei, não, eu vou fazer... Eu falei assim, vou fazer quando for pra fazer mesmo. Eu peguei e fiz. E aí eu passei com o livro emprestado e com o curso que o Felipe tinha mandado, que era eu sei que eu tava na B23, eu peguei do curso 21. É o famoso acadêmico que não tem dinheiro. Eu nem quero falar, não. Eu tava tão lisa também na época da OAB que eu vou contar. A minha CLT era, assim, 4 passadas. E era uma emprestada também, de um colega de faculdade que eu peguei e falei, me empresta isso daí, nunca mais depois eu escondi. Meu amigo, vida. Aí ainda peguei isenção, sei que passei de primeira. Caralho, passei de primeira, graças a Deus. E aí o que aconteceu? Aí quando eu passei na OAB, eu tinha uma sala alugada, onde a gente tem um escritório hoje, e era eu sozinho. E eu comecei... Você que acreditou. Eu tava sozinho lá. Sozinho. Abri o escritório sozinho. Era só o Otávio advogando. E aí foi quando as coisas começaram a aparecer. E eu via que na época eu estudava para concurso, sempre aquela dificuldade. Quando eu comecei a advogar, assim, eu dou graças a Deus porque as coisas foram caindo no meu colo, assim, sabe? Foram caindo no meu colo. Foram acontecendo, sabe? Aparecia... Não tô falando que foi fácil, não. Tô falando que as coisas eram mais fáceis quando eu comecei a trabalhar. E realmente eu conseguia ver a cor do dinheiro, as coisas acontecer. Sim, porque o concurso é aquele negócio, né? O concurso, ele faz uma questão na sua cabeça que é difícil, cara. Eu falo. Tem que acreditar muito que vai... Mas, Otávio, uma coisa também que a Ju falou que eu achei muito importante. Ela falou assim, você tem que... Tudo é difícil na vida. Sim, todo caminho, se você for pra advocacia, é difícil achar um cliente. Você tem que escolher o seu difícil. Se você for pro concurso, é difícil sentar na cadeira e ter disciplina, e ter constância, e ter motivação diária. Mas você escolhe a sua dificuldade. Então, a partir do momento que você escolheu a sua dificuldade, eu quero ser advogado, a minha dificuldade vai ser achar um cliente, a minha dificuldade vai ser, às vezes, aguentar algum desaforo de cliente, a minha dificuldade vai ser, às vezes, lidar com o advogado da outra parte. Não ter horário para trabalhar. Enfim, a minha dificuldade vai ser lidar com o juiz, a sua dificuldade você escolhe. Exatamente. E aí vem os fardos também, porque, por exemplo, às vezes tem gente que ama estudar e a paixão da vida da pessoa é estudar. Então, às vezes, um concurso público é a melhor coisa para a pessoa. Outra coisa que eu comecei a perceber que eu acho que eu não teria também essa questão de horário, subordinação, que o concurso público te dá. Isso antes da pandemia. Depois, isso é muito bom na advocacia. E a gente começou, tava com essa sala nesse escritório, e eu ficava nessa sala sozinho, trabalhando. Naquela época tinha muita correspondência. Eu lembro que tu fazia muito. Eu fazia muito no começo. Ei, Otávio, rapidinho, não te cortando, mas na época da faculdade tu também fazia, né? Tu comentou comigo uma vez que antes mesmo de se formar... É porque eu fazia as diligências de cópia na época da faculdade. Aí eu já... Que era possível fazer, que era possível fazer. Sem advogado. Tu era muito desenrolado. Graças a Deus. Amigo, não é ele que tá 20 anos sem pagar a aula. Ele tem um desenrolo dele, né? Mas eu lembro que o Otávio, cara, ele não era parado, não. Ele não, posso fazer uma cópia? Ele é advogado nato, gente, ele é desde o primeiro período, ele saía da sala. Gente, e é verdade, ele saía da sala de aula, voltava com a maior cara de pau, e o professor falava assim, onde tu tava, Otávio? Na biblioteca estudando.
E tava. Alguma das vezes aí, Eu né? tava. Quantas vezes? Ele tinha um jeito dele. Mas eu lembro um detalhe que, tipo, ele botava o nome dele em correspondente e tinha muita coisa aí no Detran, que não precisava ser advogado. Aí ele ia lá, tirava a copinhazinha dele, cobrava, sei lá, 50, 100 e ganhava o teu dinheirinho, né? Muito E era no muito começo. desenrolado. É isso, gente. Agora vamos lá. É uma dica Tu lembra pra que tu pessoa. falou que tu não teve dificuldade pra poder, quando você iniciou, que as coisas caem no seu colo? Mas você, Otávio, tem que ser um pouquinho menos modesto, porque é o seguinte, você sempre teve um network desde a época da faculdade. Tava se Esse projetando fato, isso daí de pro- você pra já advocacia. ter criado esses laços com essas pessoas e o fato de você ir, às vezes, nos órgãos públicos, lidar com as pessoas já estavam te olhando contra os olhos, entendeu? Exatamente. Coisas que, às vezes, as pessoas esperam se formar Aí, pra pai, poder criar agora essa eu vou me autoridade. projetar como advogado. Não, tu desde o começo falou Desde assim, o pô, eu começo. posso fazer isso aqui? Exatamente. Dá pra fazer. E era de... O que me levou hoje mesmo, é porque teve outros casos, mas eu esqueci. Na época da faculdade eu fiz estágio na segunda vara de família, que é o que me ajudou muito a ser o que eu sou hoje na questão de direito de família, porque eu fazia do atendimento ao balcão até a questão de escrever a ata, na época do Dr. João Alberto, que hoje é o titular, e na época do Dr. Silvano. E aí eu escrevi as atas e aí aprendi desde autuar um processo, atender um advogado no balcão e fui aprendendo toda aquela questão de direito de família. E direito de família é algo, a Vitória sabe que, assim, tem muito advogado que acha que é direito civil. Não, direito de família tem muita coisa que Que é só direito é só direito de família e são entendimentos que mudam todo momento. Todo momento. A sociedade vai evoluindo, o direito de família evolui 2 vezes mais. E eu vou ser bem sincera contigo, até hoje, Otávio, eu tenho um sentimento, não é de insegurança, mas é um sentimento de eu posso fazer melhor para o meu cliente, então eu vou fazer. Então, às vezes, tem vários processos de inventário, essas coisas que eu sempre prefiro estar com parceria com alguma pessoa, com algum advogado de mais, né, know-how ou mais tempo, para poder dar um serviço bem prestado para o cliente e também para eu poder me aperfeiçoar ainda mais olhando o trâmite, porque todo processo ele tem sua individualidade, ainda mais no direito de família. Direito de família, gente, é o único procedimento que tu vai olhar lá. Ele não é igual ao civil, ele não é igual. O próprio de família, que tem parecidíssimo com ele, Exatamente. ele sempre tem um jeito diferente. É engraçado que eu vivo falando assim, isso aqui não tem como pro cliente. Aí eu falo, não, mas eu vou tentar mesmo assim. Aí eu tento, em um processo ele dá, outro não dá. Exatamente. É muito complicado. Muito isso. E aí, voltando à questão só pra gente fechar a questão do começo, até hoje, o que é o escritório, eu tinha essa sala e eu comecei... Aí eu montei uma logo lá do escritório, coloquei escritório Otávio Augusto Landim, coloquei tudo certinho e comecei a mandar e-mail. E o meu escritório era uma sala, só que o meu escritório, na minha carta de apresentação era o quê? Era um prédio. Não, é o quê? Prédio? Eu tinha 3 estagiários, mais 2 advogados trabalhando pra mim, pô. E aí eu mandei, juro pra vocês, isso é verdade. Aí eu mandei uns 400 e-mails. Eu falando que eu era escritório, que na região norte eu conseguia fazer coisa. E não atendia só Porto Velho, eu atendia Rondônia. O estado todo. O estado todo. Isso era só o Otávio. Isso era só E aí, teve um desses escritórios, foi um escritório lá da Paraíba, que me respondeu e falou assim, não, beleza, eu quero fazer. E aí, eles pegaram e-mail e mandaram uma pauta de audiência. Cara, tinha umas 15, 20 audiências e era advogado e preposto. Aí eu falei, caramba, e agora? O advogado tá aqui. O advogado tá aqui. O advogado tá aqui. E aí eu falei... O pessoal achava que o escritório tinha um monte de gente. Cadê? O advogado tá aqui, agora o preposto. É o onipresente. Não, e tinha a pauta que era uma audiência em Porto Velho e a outra em Cacoal. E aí eu falei, caramba, agora o negócio apertou. E aí foi quando eu falei, não, quer saber? Eu vou chamar alguém pra me ajudar. E aí eu chamei o Dr. Sérgio, que trabalhou comigo, o Dr. Sérgio Freitas hoje, que é meu sócio também. É muito... Macaxeira. A A gente tá falando de apelido porque o Thiago, gente, toda vez que alguém vem aqui, Meus de convidados convidado, me entregam dá um um apelido apelido. Qual que é o novo. apelido que tu conhece dele? O do Thiago é o Titela. Não, então, eu tenho dificuldade até hoje, tá? Hoje em dia eu já chamo ele de Tita tranquilamente. Mas antigamente, Não, no eu começo lá a ia gente chamar atendendo às o vezes... cliente, chamava ele de porque o Titela. Tita... né? Titela. E aí a gente... Por que, né? Tão como... A gente comecei a advogar junto com o Dr. Sérgio e graças a Deus
ele somou bastante, é um cara muito organizado e me ajudou nisso. Basicamente eu corria atrás das coisas, ele também tinha os processos dele, mas ele deixava toda aquela gestão, e até hoje ele faz a gestão, igual ele que libera o pagamento mensal aí. É o tesoureiro. Ele é o tesoureiro. Às vezes eu ligo pro financeiro, o financeiro não atende. Não, é só dia 5, só dia 5. Deu sábado doido pra fazer um negócio diferente. Não. Olha, eu sou a gestora também, meu amigo. Eu nunca vi pra querer adiantamento que precisa. Eu não sei o tanto que ele... Tá viajando. Ei, doutora, hoje, tá, cadê o vale? O vale. O bonitão tá viajando hoje. Ele gosta de receber, tu já viu? Ele tá que nem aqueles clientes que chegam no escritório querendo receber o alvará. Adiantar. Ele gosta de adiantar o alvará. O alvará vai chegar. Ele certeza que esse alvará sai até dezembro. Tem que ligar na vara, né? Tem que ligar pra adiantar, né? E aí, igual Aí deu certo. Começou a dar certo, 2 anos, eu tinha essa sala menor, nós fomos para outra sala um pouquinho maior e ficamos esses 2 anos lá. E foi quando o Dr. Patrick entrou, trabalhista forte, ele trabalhava no escritório e saiu lá do escritório e comprou a ideia de trabalhar junto com a gente. E assim, foi algo que ficou perfeito, porque hoje a gente consegue trabalhar muito bem, são as engrenagens que deram muito certo. E cada um na sua área de atuação. Exatamente. É uma coisa que eu bato muito nessa Cada tecla. um numa área de atuação. Eu trabalho em direito de família, consumidor e civil, e faço um pouco do trabalhista. O Dr. Patrick é 100% trabalhista e civil também, e consumidor de uma área. E o Dr. Sérgio é tributário, previdenciário e a questão de servidor e administrativo. Então assim, e faz a gestão do escritório, cada um tem o seu papel. E se vem um cliente para mim, de uma área específica, eu atendo e falo, olha, quem vai atender é o escritório, mas é com o Dr. Sérgio, Dr. Patrick. Então é dessa forma que nós trabalhamos hoje. Cada um individual. E aí sim, é um encontro mesmo, né? Porque assim, eu acho que sociedade é tipo um casamento, tá? E a gente sempre fala sobre isso, sobre como é importante você confiar na pessoa que você tá ali, né? Porque é um casamento real e você vai levar pro resto da vida, às vezes até mais que um casamento. Porque eu vejo os meninos quase todo dia e estamos ali diretamente mesmo. Diariamente e é no estresse, cara. Sabe como é que é processo. Isso é bom falar, velho. Sociedade não é beleza, não é maravilhoso. Não, tem dias que a gente pega briga um com o outro. É estressante às vezes, isso é normal. Só que ao mesmo tempo que a gente chega, briga, né? Falar brigar, mas conversa um com o outro, discute um negócio ali do escritório, saiu da sala de reunião, saiu do que aconteceu, a gente é sócio do outro, já tá tudo ok, resolvemos, beleza, acabou, gente. É pra ser assim, é assim. E agora entrando um pouco na sua área de atuação, agora a gente vai falar sobre os aspectos mesmo do caso da Marília Mendonça. Infelizmente, né, gente, aconteceu isso, eu acho que ela marcou a vida de todo mundo, pelo menos alguma música dela, alguma coisa que ela fez. Quem nunca bebeu chorou, meu irmão. Pra nós mulheres, ela foi assim, uma representante fenomenal. O João nunca bebeu e chorou. Tu peca. Logo tu, Tatu. Mas, enfim, ela marcou mesmo a vida de todo mundo. E, enfim, aí ela faleceu, gente. E agora a gente precisa entender mais ou menos como seria essa partilha de bens aí. Tendo em vista que ela tem um filho, o Theo, né? E tem um ex-namorado. Léo. É Léo. Léo, né? É o que eu confundi com o filho da Sandy. O Léo. A tua amiga Sandy, né? A Sandy, minha amiga. Tempão, né? Que tá falando. E tu com o Júnior, né? Vamos pular. Enfim. Aí, o que acontece? Ela teve um filho e tem uma mãe. E aí muitas dúvidas surgem. Me perguntaram mesmo, os próprios seguidores, clientes, sempre perguntavam assim, como é que vai ficar a questão da Marília? E eu falei, olha, ela tinha um filho, então, se ela não deixou o testamento, vai tudo para esse filho dela. Ué, mas a mãe dela? É porque as pessoas confundem com o cônjuge, né, Otávio? Porque assim, gente... Rapidinho, só te perguntar, eu também... Eu não sei, realmente. Eu Thiago, a gente não... A tua zero na área de família. Ela já tinha esposa, tinha marido? Não. Era separada, não? Ele só foi namorado dela e eles terminaram, estavam terminados. Tá? Então, o que acontece? Ela deixou um filho e uma mãe, certo? E as pessoas às vezes confundem por quê? Porque se ela não tivesse tido esse filho e tivesse deixado um marido, os bens dela seriam partilhados entre o marido e entre os ascendentes, que no caso seria a mãe.
Entendeu? Então as pessoas sentem muita dúvida. Mas ué, a mãe dela não tá viva, por que não vai dividir a mãe? Gente, porque ela teve filho. Se teve descendente, acabou-se. Entendeu? Exatamente, vai tudo... Se não tiver testamento, não tiver nada. Se não tiver testamento. Porque assim, são 3 situações que abarcam essa questão da morte dela. A primeira é o testamento, que pelo visto não tem esse testamento. Já ia ter aparecido já. Já teria aparecido. Na hora que a questão notícia ruim. Já teria resolvido. Não é notícia ruim, não. Não, mas não é que já teria resolvido. Ruim, rapidinho. A outra questão que seria, possivelmente poderia acontecer, não agora, mas porque está em questão de luto, uma questão de briga pela guarda da criança, né, do Léo. Porque hoje quem detém a guarda da criança é quem vai administrar os bens. Gente, são 50 milhões de reais hoje. Sério? Os bens dela. Então, chega quase um patrimônio de 50 milhões de reais. Hoje, tirando o que vai ter de royalties e dependente das outras coisas que não param. Então, assim... Isso aí não vai parar nunca. Não vai parar nunca. Eu lembro que quando ela morreu, eu acho que 17 músicas dela estavam entre as 50 mais tocadas do mundo. Não, ela entrou no... A mulher mais ouvida, né? Alguma coisa... O que é, Isabela, que tu sabe mais que tu é... Exatamente. Então, assim, o canal dela no YouTube. Agora tu falou um negócio interessante, eu não sei. Ela passou a Adele. Exatamente, assim, é uma situação que, igual, o pessoal fica perguntando, não, mas ela teve um filho só com um cara e ele vai administrar tudo, sim. Sim. E outra coisa... Até o Léo completar 18 anos. Eu até fiz uma conta, em 2037. Então, hoje, até 2037, muita coisa vai acontecer aí. Sim. Não tô falando nada, mas assim, muita administração. Não é que pode acontecer uma briga, porque eu tô vendo que, pelo que eu tô vendo, pelo que eu li, né, na verdade, o Murilo Huff é um cara que tá bem solícito nessa questão, tanto que teve a questão da guarda compartilhada junto com a avó. Caso ele tivesse negado... Fizeram um acordo. Pois caso ele tivesse negado essa guarda compartilhada, ela poderia entrar com uma guarda avoenga, né, a avó com direito de visitação do neto, também como já aconteceu outras vezes em outros processos. Então, assim, poderia ter feito isso. Sim. Eu vi uma notícia que quando ela faleceu, ele já chamou responsabilidade para ele, como se fosse assim, olha, eu realmente vou cuidar. Eu não lembro direito o teor da mensagem, mas era... você poderia me ajudar, falando isso para Marília Mendonça, nossa, queria que você me ajudasse, mas pode ter certeza que eu vou cuidar da sua mãe, de todos os familiares que você gosta, ou seja, e nosso filho. Então ele trouxe a responsabilidade para ele e falou assim, ó, eu vou ser o tutor, eu vou ser o administrador dos bens e vou cuidar do filho. Isso. Então assim, ele já trouxe essa responsabilidade para ele. O código diz que realmente é para ele, com certeza. Mas ele já trouxe, porque poderia ter surgir alguma briga depois, possivelmente pode ser que... A verdade é que se ele quisesse ser, assim, intransigente ou qualquer coisa do tipo, ele poderia. Por quê? Porque a guarda realmente fica para o pai, gente. Só que, como no caso é nítido, né? Tem como comprovar de várias formas que a avó participava ativamente no crescimento da criança, assim, ela estava ali presente, ela cuidava da criança principalmente quando estava com a Marília, né? Então, com certeza ela conseguiria provar e conseguiria essa guarda compartilhada. Então ela poderia intervir, agora eu não sei, é uma dúvida, ela poderia, nesse caso, se ela demonstrasse, digamos, que ele é um pai negligente ou que ele é um pai que não... Ela poderia intervir Nem precisava falar que ele era negligente, ela só precisava demonstrar que era o melhor para a criança a presença dela. Porque como a criança tem quase 2 anos, ela já entende que a presença daquela pessoa é a avó dela e que, enfim... E aí ela só comprovando que aquilo ia ser o melhor para ele. Ela seria administradora. Não, a questão da... Porque, a questão da guarda, da gente. Guarda compartilhada, guarda compartilhada, o que eles fizeram? Não é que os dois vão administrar os bens. Hoje, quem administra os bens é o Murilo Huff. A guarda compartilhada é a questão da convivência, de estar ali junto e nos deveres da criança, igual como ela, como avó, de estar lá convivendo, de estar... Isso é a questão. Entendi. Não é a questão de administração dos bens. Isso daí, a questão de administração dos bens poderia ser questionada ou não? Pela avó, tudo é questionado. Poderia ser questionado, sim, mas aí entra a questão da negligência, a questão de ele estar dilapidando os bens da criança, essas coisas. Agora, a princípio... Uma coisa é a guarda, outra coisa é a administração. Sim. Às vezes a gente pensa, eu tenho a guarda, eu posso tomar conta de tudo. Não é bem assim, exatamente. Né? Nesse caso aí, até porque seria, no caso deles ali, é guarda compartilhada. A guarda compartilhada hoje,
que eu acho que 100% dos casos do Brasil, assim, pelo menos 90% é guarda compartilhada, é da seguinte forma, gente, aquela de passar... Ele vai ter um lar. Não, ele vai ter um lar de referência. De referência provavelmente deve ser o Murilo Ruff, né? Porque ele administra os bens. Ele então... deve ser um cara bem legal, né? Assim, sim, eu acredito que. Esse Thiago ele tem tu não é amiga da Santi? Não, meu amor. Não, assim, eu tenho então, que falar, a gente teria várias situações que poderiam ter sido resolvidas se tivesse feito o testamento. Mas, gente, ninguém faz, né? pense em fazer um testamento. Mas... Eu tenho testamento, sabia? Eu deixei a Sofia de Maria, deixando ela. A Sofia de Maria. Meu amor, a Sofia de Maria, meu iPhone, meu carro e a minha parte do escritório. Eu não vou deixar pra vocês não, Urubu. Nossa, tu tá deixando pra quem? Eu não posso falar. Ei, é sigiloso. Aí ainda tem isso, né? É sigiloso, né? Exatamente. Da questão de direito de família, o único que não é sigiloso, né? Um dos que não é sigiloso é o inventário. O resto todos seguem em sigilo. Então, enfim, a questão do testamento, ele ajudaria muito porque já teria a questão de divisão dos bens, então seria 50% para o filho dela e o resto poderia ser dividido entre as outras pessoas. Pode ser para a mãe dela, enfim, quem ela decidir. Até deixar para a produtora, uma assim, beneficente. Gente, 50% você pode deixar para uma fundação, você pode deixar para uma pessoa que você gosta, para um amigo, qualquer pessoa. 50% você pode dispor para quem você quiser. Agora, os outros 50% para os herdeiros necessários. Você sabe como é que funciona esse negócio no cartório? Você pode, então é uma formalidade, você faz um ato notorial no cartório, o próprio punho mesmo, você pode escrever, mas aquilo ali não é um objeto jurídico de fato válido ali, mas você pode muito bem pegar aquilo e falar assim, excelência, tem esse documento aqui que ela fez em vida, e eu estava em plena consciência do que ela está escrevendo, pronto, vai, reconhece, firma em cartório. Se tiver testemunhas, pronto, pode ser questionável? Pode, claro que é muito melhor a pessoa chegar no cartório e fazer tudo certinho. Exatamente. Agora, pode escrever o próprio punho? Foi pode. até o caso da Antônia Fontinelli, assim, pra ver um caso famoso, gente. Depois deem um Google aí, pesquise se vocês quiserem. A gente pode até depois trazer o Otávio de novo pra gente falar sobre essa questão da Antônia Fontinelli, que é muito importante. Se tiver as fofocas da celebridade, a questão a língua chega o Otávio, não, eu vou ser advogado do meu amigo, ele nunca foi fofoqueiro. Acontecia as coisas na faculdade, eu nunca ouvi da boca dele. Mas era sempre um, Otávio me conta. Aí eu falava assim, meu amigo, tu é fofoqueiro, meu Otávio. Eu não falei isso, sai da minha banca. Mas ele adora uma fofoquinha, gente. Não, mas dos meus clientes é tudo fechadinho. A gente não, fecha inclusive. Eu coloco um incenso, a gente conversa ali. O sigilo, né? O sigilo. Mas, Otávio, eu queria que tu me contasse, eu sei que você não pode falar, mas você não precisa citar o nome das pessoas e tudo mais. Algum caso aí marcante pra ti na área de família, pra gente finalizar o vídeo de hoje? Antes só de finalizar, eu vou falar assim, o que poderia, desse caso da Maria Mendonça, o que poderia ter sido feito? Só assim, ao meu ver, se eu fosse advogado da família, se eu fosse advogado da Maria Mendonça, o que eu teria feito? Eu teria feito uma hold familiar. Perfeito, verdade. Tinha feito uma hold familiar e tinha resolvido tudo. Tudo. Não teria questão, primeiramente, de imposto, já saía da questão de imposto, tudo já ia ser dividido ali na hora e tinha resolvido. Vamos bater palma. É interessante. E aí tu não era não advogado dela? Foi, não. Ela não te conheceu, tu não mandou e-mail pra ela não. Essa parada de imposto, eu também não sei real. Como é que é? Tu mora? Porque tem que passar toda a questão do imposto, todo o estado tem o seu, o ITBI, o imposto de transmissão depois que vai fazer, causa morte, o TCMD, desculpa. ITCMD. E aí aqui é 6%. O daqui de cabeça eu não sei não. Mas aí que tá, passou o prazo. Não, gente, isso daí é de cada estado. Exatamente. Então, por exemplo, cada estado ele tem o seu percentual. E um dos mais altos, acho que é de São Paulo. Não, de São Paulo que é mais alto, Minas Gerais é um dos mais altos. Mas enfim, posso estar falando besteira. Mas ok. Aí tem esse imposto. E você, com uma holding familiar, né? Claro que isso é interessante, gente, para pessoas que têm bens de verdade. Não vai. Não é que nem a gente, né? Tu tem um carro, vai fazer uma holding linda. Não, fazer um testamento, vou deixar o iPhone, mas, amigo, é o que mais tem, amigo. É melhor fazer. Se você é empresário, todos os
tem dinheiro, muito dinheiro, faça uma holding familiar. Você vai gastar um dinheiro agora, mas evita briga na família também. Exatamente, porque assim, quando morre... E realmente realiza a sua vontade. Igual, o poder familiar acaba, igual são irmãos brigam por dinheiro que infelizmente... vive ali o momento do luto, mas depois esse luto acaba e a realidade chega. Então, amigo, tu quer conhecer um cônjuge, uma pessoa que você convive, termina com ela. Quer conhecer a tua família? Deixa algum parente morrer. É desse jeito. Thiago, Otávio, rapidão. Tem muita gente que a gente fala pra estudantes, fala pra advogado, fala pra empresários, para várias pessoas. O que é uma holding? Tem muita gente que não sabe. A holding é um conjunto de empresas ou uma empresa que você vai abrir para aquela finalidade. Então, assim, qual a finalidade? De você jogar os bens todo no nome daquela empresa e quando acontecer uma morte, a sucessão será feita pelaquela empresa. Então, é como se nós tivéssemos um administrador. O meu carro, ele vai ser o meu carro vai ser no nome da empresa Thiago Service. Pronto. Então, quando o Thiago falecer, já tá todos os bens estão no nome dele e vai fazer essa distribuição. É igual, eu tô falando de uma forma bem simples, mas é basicamente... Ele vai ter um comando, isso aqui é pra isso, porque isso aqui é muito mais barato você transferir um bem para uma empresa do que você depois, quando você morrer, pagar o ITCMD. Exatamente. E aí conta um caso importante aí, porque um caso assim, a gente tem alguns... Engraçado, quer ver? Não, tem engraçado e tem... Igual, chegou um cliente no escritório e ele tava bem desconfiado da mulher dele, assim, que ela tava traindo ele. E igual, já que é pra lançar, mas assim... Não, amigo, e aí eu tava fazendo toda a questão, né, colhendo todas as informações pra gente entrar com uma questão do divórcio, posteriormente a questão do oferecimento de pensão e tudo. E aí ele falou como é que ele descobriu como é que ela traía ele. E ele viajou, falou que ia viajar e ela não estava depilada antes de ele viajar. E quando ele voltou um dia antes da viagem, ela estava depilada. Aí foi quando ele descobriu. Eu falei, rapaz, como é que ele... Foi quando ele meio que descobriu. Aí contratou um investigador para ir atrás dela. E foi quando... O corno, ele é curioso. E foi quando, aí foi quando ele descobriu que ela traía ele quando ela ia deixar o cachorro no pet shop. E aí... Eita, qual pet shop? Então assim, olha, dando ideia. Olha isso, aqui de Porto Velho. Não é aqui de Porto Velho. Não é aqui de Porto Velho. Então, assim, teve esse caso que assim, foi bem marcante. Tem uns casos que, infelizmente... É o corno do pet shop. Tem casos, infelizmente, que mãe não quer nem saber do filho, só quer saber da pensão que, às vezes, uma pensão que o pai falecido deixou, quer nem saber da criança. Sim. E a avó briga pela guarda das crianças, também é muito triste. Assim, você pega casos... esse negócio de guarda, o Felipe, ele, às vezes, agora, né, home office, ele acompanhou uma audiência, ele ficou zoado. Mas é muito complicado. E a gente sabe como é difícil atuar nessa área de família, que tem que ter muita paciência, principalmente sabendo ali e ser um pouco psicólogo, né? Psicólogo, e eu vou te dizer, você fica acabando amigo mesmo da família. Você vira amigo da família, de tanto que você tem que conversar, tem que ser paciente e conviver ali. Tem que ter uma segurança ali. O Otávio provavelmente ele recebe uns 10 convites no Natal. Gente, porque o que esse bicho tem pra conversar fiado? Gente, Otávio, eu queria te agradecer pela tua presença de hoje. Obrigado. Você, assim, aceitar o convite com a gente. Foi muito gostoso, foi muito rápido. Eu tenho certeza que vai bombar, porque a gente vai botar isso daí pra... Eu vou só fazer os cortes legais pra gente poder bombar, porque eu quero que você volte de novo. Então, se o Otávio bater 200 views, vamos colocar... A gente vai chamar de novo pra fazer um estudo de caso de alguma fofoca quente do momento. Porque ele... Vai mudar o quadro. Joseph! Pergunta ao Joseph. Porque a língua dele... é de chicote. Obrigada, viu? O arroba do Otávio, né? Fala do escritório e o pessoal. O nosso escritório é o escritório @Freitas Correio Landim Advocacia. E o meu arroba é Otávio Landim com 2 N no final. Quero agradecer o podcast de vocês, é uma ideia muito boa e tá surgindo aqui, né? Conheci toda essa influência, tanto de vocês, do Thiago, da Vitória, do Felipe. E é isso aí, vai pra frente mesmo, mostrando a advocacia de Rondônia. De uma forma leve, né? De uma forma leve, que o pessoal de Rondônia é forte
E nem tudo que é de bom vem de fora, pessoal. Não, porque eu contratei um advogado de São Paulo. Eu quero saber de São Paulo, eu quero saber de Rondônia. Muito advogado bom aqui em Rondônia. Então é isso aí, gente. Obrigado. É isso aí, valeu! Beijo, curtam, viu? Valeu!